Antes, diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 9. Vocês pensam que pode roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Meus irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Atentem bem para a instrução, como já foi dito, né? Que instrução é melhor do que conhecimento, é melhor do que ouro e do que prata. Amém? Nós vimos no culto passado a história do dilúvio, de que Deus havia estabelecido que ia destruir o mundo, foi a mensagem, não é? E que Noé recebeu essa mensagem, transmitiu essa mensagem, que iria chegar o momento, iria chegar o dia em que o fim chegaria. Preste bem atenção, igreja, e isso levou 120 anos para acontecer. Vimos isso, não foi? Glória a Deus. Aleluia. Deus falou do acontecimento durante o período ali, né, ou advertiu aquele povo, pelo menos cerca de 3 vezes. Amém? Fala lá no Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ver o que está escrito aqui. Capítulo 6, versículo 7. Vamos direto ali ao ponto, né? Está escrito assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então o Senhor já deu esse recado: vou destruir a humanidade. Aí lá no versículo 13, ainda do mesmo capítulo, versículo 13, está escrito assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. E ele confirma ali que ele disse: você, porém, ele dá instrução ali, né? Confirma: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida. Ele dá instrução, tá? Aqui, não vou ler. Esses versículos aqui é instrução. E no versículo 17, ele diz aqui, de novo: eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Glória a Deus. Amém? Essa é a terceira vez que Deus fala que iria destruir tudo o que havia sobre a terra. E ele confirma aqui mais uma vez, né? Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, etc, e etc. Então Deus avisa o que vai acontecer.
e dá um prazo para a humanidade. Por quê? Se a gente for ler no capítulo 6, a Bíblia diz que a humanidade havia se corrompido completamente. Bem? Naqueles dias havia desfeliz na terra e também, versículo 4, eles possuíam as filhas dos homens e deram filhos e foram heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, era um momento da terra, era um momento em que a terra vivia uma corrupção generalizada, uma contaminação generalizada. Todos, exceto Noé, se inclinando para o mal. Haviam se afastado de Deus pela prática do mal, pela prática do pecado. Então, era necessário que se desse um tempo para aprender. Olha só, Noé, eu preciso entrar na arca para se salvar. Só na arca que se salva. Só na arca. E o que é que eu preciso fazer para entrar na arca? Você tem que obedecer a Deus. Como? Por aqui, ó, as instruções. Então, eles tinham que ir até Noé, ajudar Noé a construir, que seria a salvação de todos, que ali estivesse, né? E ia aprendendo com Noé, que era o Messias ali, né? Que seria o mestre, não o Messias como Salvador, mas o Messias, ou o profeta, o enviado de Deus, para corrigi-lo, para instruir, para eles aprenderem como devem vir para a igreja, como eles devem permanecer na igreja, como eles devem adorar a Deus, como eles devem servir a Deus, como eles devem obedecer a Deus, para que naquele dia eles tivessem a permissão de Deus para entrar na arca. Não era simplesmente querer. Então, esses 120 anos que Deus concedeu à humanidade foi com essa finalidade, para que eles se aproximassem de Noé e eles aprendessem com Noé como servir a Deus, como obedecer, como ser fiel, como abrir mão dos seus desejos, como abrir mão das suas paixões, como renunciar ao mundo. Aleluias. Mas a mensagem inicial impactou e muitos ajudaram. Mas aconteceu o que normalmente acontece. O tempo passa e ao invés de o número aumentar, veja, cada dia que passa, foi dito nessa noite, está mais perto da vinda de Jesus. Então, ao invés de aumentar o número de pessoas dentro da casa do Senhor, esperando esse dia, não. Acontece que normalmente acontece. Vão se afastando cada vez mais. Vai diminuindo o número de pessoas, aleluias, que esperam por essa vida. Por quê? Aleluias. Por que isso acontece? Bom, imagino eu que seja por causa das nossas necessidades. Nós temos necessidades, nós temos diversas necessidades e a gente tem que aprender a lidar com essas necessidades. Aleluias. Como? Abrindo mão delas, renunciando essas necessidades que eu digo, esses prazeres. A Bíblia nos mostra isso, daquelas pessoas que souberam abrir mão das suas necessidades para se submeter a Deus, e a Bíblia mostra para nós aqueles que não sabem, não conseguem, não querem abrir mão das suas necessidades para servir a Deus. Aleluias. Nós vimos na escola dominical, para aqueles que estavam, para aqueles que tiveram a oportunidade e quiseram de aprender mais um pouco, de que nós corremos dois riscos. Um, de adorar as pessoas e coisas, e outro risco de ser adorado. Aleluias.
Essas duas coisas acontecem por questões de necessidades. Eu posso adorar alguma coisa por necessidade, ou alguém por necessidade. Necessidade de atenção, necessidade de carinho, necessidade de reconhecimento. Aleluia. Mas a base desse mal é a nossa necessidade. Isso que tem sido a grande fraqueza. A palavra de Deus fala sobre isso para a gente, dessa instrução. Ele diz que nós somos tentados nas nossas concupiscências. Nós somos tentados nos nossos desejos. Nós somos tentados nas nossas vontades. Ele está dizendo, é aí o seu ponto fraco. É quando você quer. É quando você quer. Você quer. Para você. E aí nós estamos sujeitos a acontecer essas duas coisas. Adorar e ser adorado. Pastor Felipe leu a história dos fariseus, do comportamento dele, e como Jesus, ali eram os religiosos, né? Seriam os exemplos a serem seguidos, seriam os líderes espirituais. E Jesus se utiliza daquela situação, se utiliza do exemplo daquelas pessoas para ensinar o certo. Dizer, ó, isso aí está tudo errado. Não é por aí, não é dessa forma. Vocês têm que andar, é por aqui. Glória a Deus, não é desse jeito não. Ah, mas são os religiosos, são os doutores da lei, são os homens, é a tribo de Levi, são os descendentes de Arão, são aqueles que o Senhor tem aliança. Sim, são, mas estão fazendo a coisa errada. Não deixam de ser os descendentes, não deixam de ser os herdeiros, não deixam de ser os da promessa, mas estão fazendo a coisa errada. Aleluia. E ele diz assim, olha, veja só o versículo 5. Observe aquilo que a gente aprendeu na escola dominical, que nós podemos adorar ou ser adorado. Amém? E a gente é que tem que administrar isso, o nosso coração, para que a gente não se pegue adorando, como o jovem rico, né, adorando ali o dinheiro. É a gente que tem que policiar. A gente deveria vigiar. A gente deveria perceber. Mas se a gente não é capaz de perceber, de vigiar, de estar atento, que a gente pelo menos ouça. Que a gente fique atento quando falarem com a gente. Foi isso que aconteceu com o jovem rico. Ele adorava aquilo. Desculpa. E ele não percebeu. Então Jesus mostra a ele o que está acontecendo de errado. E mostra a solução para que ele se livrasse daquela idolatria. Mas o que é que ele faz? Ele faz a opção por continuar adorando. Ele faz essa opção. Porque a opção é nossa, não é dos outros. Somos nós que fazemos a nossa opção. Somos nós que decidimos vir à casa do Senhor. Somos nós que decidimos não vir à casa do Senhor. Somos nós que decidimos vir à casa do Senhor e lhe prestar culto. E somos nós que decidimos vir à casa do Senhor por vir. Por vir. Aleluia. Porque não tem outra coisa para fazer, de repente. Porque não tem outro lugar para ir. Aí eu vou para a igreja. Não tem outro lugar para ir. Se tivesse, eu iria. Mas não tem, eu vou para a igreja. Glória a Deus. Olha o versículo 5, o que é que diz? Tudo o que fazem, está falando desses sacerdotes lá, né? Foi lido aqui, capítulo 23 lá de Mateus, versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Ou seja, tudo o que eles fazem é para serem adorados, para serem queridos. Eles têm essa necessidade, eles não vigiaram nisso, de ter essa necessidade de serem adorados, de serem vistos, de serem
admirados, de serem amados. Nós não podemos vir para a casa do Senhor, nós não podemos louvar o Senhor, nós não podemos subir no altar do Senhor, nós não podemos pregar a palavra, nós não podemos louvar, nós não podemos instruir para ser adorado, para ser visto, para ser querido. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para obedecer a Deus. Nós temos que vir para a casa do Senhor por obediência a Deus, por subserviência a Deus, por compromisso com Deus. Cada um de nós que é chamado e cada um de nós que temos o dever, devemos fazer e prestar isso para Deus. Nós temos que vir à casa do Senhor cultuar o nosso Deus. O nosso culto tem que ser para Ele. E nós temos que nos preocupar com isso. Senhor, eu estou prestando bem o culto. O Senhor está se agradando. O Senhor está gostando. Aleluias. Porque eu não estou preocupado com o que estão olhando para mim, se estão se agradando ou não, se acha que eu estou certo ou acha que eu estou errado. Não é isso que me importa. O que me importa é o Senhor. Eu estou certo ou estou errado? Estou fazendo direito ou não? Aleluias. Mas o Senhor disse que eles faziam isso para serem, aqui olha, para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Então, o prazer dele não estava em servir a Deus e cuidar do povo e obedecer a palavra e obedecer a lei, mas o prazer dele estava em serem exaltados pelos homens. O filactério é aquela caixinha que traz aqui na testa, que traz um versículo bíblico. Ali seria um sinônimo de santidade. Então, diz que eles faziam as dele bem grande. Ó, bem grande. Sabe para que seria isso? Para dizer assim, as pessoas vão dizer, como é santo ele, ó. Olha como é grande a santidade dele. Homem santo, homem maravilhoso. Para ser visto pelos homens. O Senhor compara eles, né? Lá no versículo que foi lido, compara a eles ao sepulcro caiado, que era bonito por fora, né? Bem arrumado, filactério grande, as franjas longas, tudo que seria sinônimo de santidade, sinônimo de vida no altar, sinônimo de relacionamento com Deus, sinônimo de homens de Deus, seria, aleluias. Ele disse, então por fora realmente são bonitos, as pessoas realmente olham, admiram e vê, dizem realmente que homem de Deus, que santidade, tá? Faz aqueles elogios. Eles estão por fora, eles são como sepulcro caiado, por fora muito bonito, bem adornado, mas por dentro é cheio de ossos secos, de ossos podres, é cheio de podridão. Aleluias, aleluias, aleluias. E o Senhor olha a gente por dentro, tá, gente? O Senhor examina a gente por dentro. Glória a Deus. Então, qual é o grande problema disso que a gente enfrenta? Que a gente corre o risco, tá? Tanto de, estando na casa do Senhor, estando no reino, como ser seduzido para sair do reino. O que é que nos incita, o que é que nos seduz? São as nossas necessidades. Glória a Deus. Esaú é um exemplo do crente infiel, do crente que anda segundo as suas necessidades, dos crentes que buscam os seus interesses, dos crentes que buscam satisfazer os seus prazeres e alcançar os seus objetivos. Então, está mostrando ali para a gente, em Esaú, quando ele chega com fome, olha a necessidade. Qual era a necessidade?
fome, comer. E chega a ter uma comida lá maravilhosa. E ele diz: estou morrendo de fome, me dê um prato de comida. A Jacó, seu irmão, ele disse: não dou não, eu troco pela primogenitura, eu troco pela bênção. Glória a Deus. O que é que Esaú fez? Esaú não lutou contra essa necessidade, para dizer: não, pela bênção não, eu não vou trocar Deus por nada nesse mundo, ainda que eu esteja morrendo de fome, não vou fazer isso. Não, ele sucumbe à necessidade. Ele faz a seguinte declaração: para que eu quero essa bênção? Escute, igreja, a gente comumente faz isso, por isso que a gente vai se afastando, igreja. Para que eu quero essa bênção se eu estou a ponto de morrer? Quer dizer, eu tenho urgência nessa comida para viver, porque seria assim: de que me adianta a bênção se eu morrer? Aleluias. Amém? Então ele sucumbe. Ele ia morrer se não comesse ali? Ia aparecer mais comida? Ele estava agora de volta ao acampamento. É porque ele era caçador, ficava muito tempo fora, caçando. E às vezes levava o suprimento, mas acabava. E ele ficava com fome. Mas agora ele está de volta ao acampamento. Era só esperar mais um pouco. Não negociar a bênção. Não, eu não negocio. Eu não troco os meus deveres e as minhas obrigações. Eu não troco as bênçãos de Deus por qualquer que seja o prazer desse mundo. Eu não troco por qualquer que seja a necessidade que eu tenha. Qualquer necessidade que eu tenha. Seja de comer, seja de prazer, seja de passear, seja de curtir, seja de ser visto, qualquer necessidade. Aleluias. Amém? Nós temos que ter decisões. Uma certa feita, eu determinei fazer um jejum. Passar 40 dias comendo apenas pão e água. Glória a Deus. E minha amada muitas das vezes queria comer escondido, queria não fazer certas comidas, eu não queria que as pessoas comessem na minha frente por causa do meu jejum. E eu disse: isso é uma decisão. Vocês não podem esconder ou se esconder para que eu não veja a comida. Isso é uma decisão minha. Você pode apresentar, pode comer na minha frente, pode comer, botar os seus banquetes. Não me interessa, porque eu decidi não comer. Então, a minha decisão não vai depender de se eu... Não deve depender de eu não ter a oportunidade de comer. As nossas decisões, igreja, não pode depender de eu não ter oportunidade. Eu tenho a necessidade de brincar, de me divertir, de passear. Se eu não tiver oportunidade, eu não faço. Eu vou ser obediente a Deus. Mas se eu tiver, eu largo tudo e vou passear. Eu largo tudo e vou curtir. Não, é uma decisão. Rapaz, eu vou passear, vamos curtir. Mas eu tenho um dever, tenho obrigação. Não quero, não posso. Para vocês. Eu não vou. Mas vai ser bom, vai ser divertido, todo mundo vai. Todo mundo vai que não tem compromisso. Mas o que tem, não. Eu tenho uma decisão. Eu não vou trocar o meu compromisso por causa de uma necessidade que eu tenho. Óbvio que eu queria estar curtindo e passeando, mas não é o momento. Então, aquela comida, eu participei de banquetes, viajei, todo mundo comeu banquetes e eu comendo pão e água. Glória a Deus. Só teve um momento em que esse aí eu tive que falar com ela e dizer para não fazer, porque, gente, eu já participei de banquetes, e banquete é um negócio impressionante, tá? Banquete é um negócio impressionante. Banquete, ele tem várias características para seduzir a gente, tá? Então ele tem, veja, ele tem a variedade. Alguém que já participou aqui sabe do que eu estou falando. Só quem participou sabe do que eu estou falando. Tem variedade, tem beleza, tá? Tem sabor e tem
aroma, cheiro. Amém? Tem tudo isso num banquete. Um banquete bem preparado é a combinação de tudo isso. E você resistir a isso, como Daniel, é decisão. Porque Daniel, Sedraque e Mesaque vivia isso. Era o banquete do rei, que era servido ao rei, e era aquela coisa maravilhosa. E ele vivia ali diante daquele banquete, mas ele dizia, isso é lindo, maravilhoso, gostoso, saboroso, cheiroso, mas é proibido para mim. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma decisão. Qual é a decisão que eu tenho? De obedecer a Deus. Então eu não posso trocar essa minha fidelidade, esse meu compromisso, por um momento de prazer à mesa do rei. Eu não posso trocar. Aleluias. Então eu rejeito isso. Então, como eu disse, cor, textura, sabor e aroma, cheiro. Então eu convivi com isso. Mas devo dizer que teve um momento em que o cheiro me perturbou. Foi quando ela fritou frango frito, e eu nunca vi um frango cheirar como aquele daquele período. Era horrível, o cheiro era tremendo, era grande demais. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, esse frango era horrível de bom, quer dizer, de bom porque era horrível para mim, porque eu não podia comer. E o cheiro era bom demais. Cheiro. Então eu disse a ela, esse frango não faça mais. Você faça tudo, esse frango não. Esse frango está sendo um problema. Glória a Deus. Esse frango não. Está sendo uma tentação. Está sendo muito difícil. Eu não comi, obviamente, né? Mas aquele cheiro ficou excitando demais, tá? Amém? Então, a gente tem que tomar essa decisão, igreja. E a gente tem que ter cuidado com essas necessidades. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades. Amém? Uns mais, outros menos. Necessidade de passear, necessidade de comer, às vezes necessidade de comer uma comida diferente, necessidade de alguém falar com a gente, de alguém nos dar um abraço, nos pegar na mão. Nós temos necessidades. Nós temos, todos nós temos. Mas é isso que Deus precisa que a gente entenda. Essas necessidades, elas não podem estar acima da obediência. Nós temos que abrir mão dessas necessidades. José no Egito, vocês acham que José não tinha necessidade de se relacionar sexualmente? Obviamente que tinha. Mas ele fez o quê quando ele teve a oportunidade? Disse, não. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu não posso abrir mão desse compromisso. Se eu assumir essa minha necessidade, se eu atender essa minha necessidade, eu estou quebrando uma aliança. Eu estou quebrando um compromisso. Eu não posso. Não, mas venha, deixa isso para lá, é só uma vezinha. Eu não posso. Gente, aquilo ali não foi uma hora, nenhum momento, não. Foram vários dias. Tá? E ele resistindo, até que ele fez como frango. Quando ela agarrou, ele correu. Disse, não, aí eu tenho que sair, eu tenho que fugir. Eu tenho que desaparecer. Amém, igreja? Amém? Então, cada um vigia a sua necessidade para que a gente não esteja colocando ela acima de Deus. Nossas necessidades de modo geral, tá? Seja de alegria, de prazer, de comer, seja lá o que for, não colocar as nossas necessidades acima da palavra, acima do compromisso que nós temos assumido com Deus. E é isso que Deus fala aqui. Essas pessoas se afastam dele, daqui, vão adorar outros deuses e acham que pode ficar com Deus e acha que pode ser favorecido por Deus. Está dizendo, não vai.
Então, não ache que você vai atender às suas necessidades, seja ela qual for, em descumprimento à vontade de Deus, à palavra de Deus. Fique claro isso, não é toda e qualquer necessidade, é aquelas que contraria a palavra de Deus, contraria a vontade de Deus, contraria o seu compromisso, quebra a sua aliança que você tem, e você achar que vai chegar aqui no outro dia, na casa do Senhor, vai louvar, vai adorar, e Deus vai dizer, está tudo certo, está tudo bem. Ele vai dizer, não, você quebrou a minha aliança. Você pensou mais em você do que em mim. Aleluia. Amém, igreja? E aqui fala, né? Depois não temos mais tempo, mas o texto continua, Deus falando de Siló, que era lugar de adoração. Ele diz, veja lá o que aconteceu com Siló, que era lugar de adoração, porque eles foram infiéis. Lá foi destruído o local e foi destruído aquelas pessoas. E a mesma coisa vai acontecer com este lugar de adoração, tá? Amém? Aí ele diz, mesmo vai acontecer com este templo, esse templo também vai ser destruído, e vocês também. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.